Voltei, voltei. Hoje é dia, hoje é domingo, 16 de agosto de 2026 e são 12 horas e 24 minutos. Humano, demasiado humano, capítulo 1, aforismo 14. Esse é menorzinho, mas extremamente denso, profundo, com grandes antecipações psicológicas. Muito interessante. Vou fazer a leitura. Então, aforismo 14 do capítulo 1, o título é Ressonância Simpática. Todos os estados de espírito mais fortes trazem consigo uma ressonância de sensações e estados de espírito afins. Eles revolvem a memória, por assim dizer. Algo em nós se recorda e torna-se consciente de estados semelhantes e da sua origem. Assim, se formam rápidas conexões familiares de sentimentos e pensamentos que, afinal, seguindo-se velozmente, já não são percebidas como complexos, mas como unidades. Nesse sentido, fala-se do sentimento moral, do sentimento religioso, como se fossem simples unidades. Na verdade, são correntes com muitas fontes e afluentes. Também aí, como sucede frequentemente, a unidade da palavra não garante a unidade da coisa. Do que se trata? O que Nietzsche quer dizer com essas coisas? Aqui tem muitas analogias, muitas metáforas riquíssimas, riquíssimas. Então, vamos ao comentário, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Fiz uma capa melhor aí, assim, na minha visão, e na da Bruna, melhor. É mais fácil lá no YouTube visualizar, né? Então tá aí nosso livro, o título do aforismo, Nosso Velho Nietzsche, ok? Então, vamos para o primeiro quadro aqui. Vamos lá. Então, a ressonância afetiva é uma analogia que ele faz, e o despertar da memória. Então, todos os estados de espírito mais fortes trazem consigo uma ressonância de sensações e estados de espírito afins. Eles revolvem a memória, por assim dizer. Algo em nós se recorda e torna-se consciente de estados semelhantes e da sua origem. Ó, nenhum sentimento intenso ocorre no vácuo. O que a gente está falando é sobre sentimentos intensos. Esses estados de espírito, né, mais fortes são emoções, sentimentos intensos. E ele não ocorre no vácuo, não é no vazio. Ele não acontece de uma hora para outra aleatoriamente. Tá? Então, quando experimentamos aqui uma emoção forte, deixa eu melhorar isso aqui. Quando experimentamos uma emoção forte, como o medo, o assombro, o remorso ou a euforia, essa emoção funciona como um diapasão. Ela faz vibrar por ressonância. Aqui é nesse sentido que está a ressonância. É musical. Uma cadeia inteira de sensações passadas que estavam adormecidas na memória. Tipo, né, a recuperação do tempo perdido lá do Proust, né? O cérebro busca imediatamente experiências semelhantes, anteriores, ativando uma
teia de associações automáticas e inconscientes. Olha como ele antecipa os temas psicológicos. É impressionante. O que Nietzsche está querendo dizer aqui é o seguinte, que essas emoções muito intensas, elas não vêm sozinhas. Elas não vêm sozinhas. Elas estão... É como se essa emoção forte produzisse uma ressonância de maneira que, é, vou dizer, você fosse a memória, revolver a memória atrás de emoções semelhantes, sentimentos semelhantes. Isso tudo é feito numa grande velocidade. Já viu quando passa o trem numa velocidade e parece que só está passando, ele acaba se tornando uma unidade, em vez, você perde a percepção dos vagões e é como se fosse um corpo só. É mais ou menos isso, né? Então, a ideia de complexidade daquele sentimento, ela passa a não ser mais percebida pela velocidade que acontecem essas emoções mais intensas. Deixa eu continuar, porque aí, até no final, com a conclusão, com a construção da tese dele, fica mais compreensível. Tá? Então, segundo quadro. O complexo que vira unidade, tá vendo? O complexo que vira unidade. A ilusão do sentimento puro. Isso aqui é muito interessante. A ilusão do sentimento puro. É tipo assim, o medo não é só medo, tá? Então vamos lá. Então, assim se formam rápidas conexões familiares de sentimentos e pensamentos que, afinal, seguindo-se velozmente, tá vendo? Já não são percebidas como complexos, mas como unidades. Neste sentido, fala-se do sentimento moral, do sentimento religioso, como se fossem simples unidades. Na verdade, são correntes com muitas fontes e afluentes. Então, quando se fala da moral, da religião, do que quer que seja, de sentimentos fortes, a ideia que nós temos é que nós estamos falando de unidades, de uma coisa só, e não de uma complexidade que forma, que ela se aglutina e parece formar um único sentimento, mas é uma complexidade de sentimentos. E essa alegoria do final é muito interessante. É como uma corrente, né? O rio correndo e os seus afluentes. Então, aqui, o rio correndo, você tem uma ideia de unidade, o rio. Só que ele é formado por afluentes. Então, essa analogia é muito legal. Então, devido à velocidade assombrosa com que essas conexões mentais acontecem, a nossa consciência não consegue distinguir os múltiplos fios que compõem o estado emocional. Nós olhamos para um sentimento religioso ou um sentimento moral e acreditamos, ingenuamente, que se trata de uma substância única, pura e misteriosa, que brota na alma. Então, Nietzsche desmonta essa ilusão com a metáfora fluvial, né? O que chamamos de sentimento moral é, na verdade, um rio caudaloso formado por incontáveis afluentes, medo ancestral, busca por aprovação social, hábitos de infância, memória muscular, instinto de autopreservação, empatia, etc, etc, etc. Esses são os afluentes. Então, o sentimento de medo, o sentimento de ódio, de amor, eles, eles não são um sentimento puro, único, uma substância pura, né? Mas ele é o resultado
de incontáveis sentimentos. É por isso que Nietzsche fala que quando você vive essas emoções mais fortes, você, numa grande velocidade, a mente tenta ali recuperar na memória sentimentos semelhantes, semelhantes afins, sentimentos afins ao que você está vivendo com grande potência, em grande força de emoção, entendeu? Então, a gente não consegue perceber, por causa da velocidade, a reunião de todos esses sentimentos, formando uma complexidade, um complexo de sentimentos. A velocidade nos dá a ideia de algo único, uma unidade. Vamos para o próximo quadro. Então, a armadilha da linguagem, como sempre, né? A armadilha da linguagem, sempre presente aí nas especulações nietzschianas. Ó, também aí, como sucede frequentemente, a unidade da palavra não garante a unidade da coisa. Ou seja, quando você chama de medo esse complexo de sentimentos acontecendo ao mesmo tempo, com grande força, grande velocidade, quando você nomeia como medo, você acaba escondendo toda essa complexidade de sentimentos e transforma essa complexidade numa unidade. Então, a velocidade que acontece já faz isso. E com o auxílio da linguagem, da palavra, como ele fala aqui, né? Ó, a unidade da palavra não garante a unidade da coisa. Então, quando você tenta entender o medo como se fosse uma unidade, você não consegue entendê-lo em sua totalidade, em sua complexidade, porque não é só um sentimento, são vários sentimentos ali. Ou seja, é, hoje nós falarmos sobre isso, ah, quem não sabe disso, Rodinei? Ok. Só que, só que hoje nós sabemos disso porque pessoas como Nietzsche no passado perceberam isso. E mesmo sem serem psicólogos, e nem se tornarem psicólogos, descreveram isso, falaram sobre isso, e que até hoje a psicologia utiliza, né, dessas, vamos dizer, dessas percepções mais detalhadas, mais profundas acerca do comportamento humano. Não foram feitas pelos psicólogos, primeiramente por pessoas como Nietzsche. Pois bem, aqui continuando, então, o aforismo encerra com um dos axiomas fundamentais da epistemologia nietzschiana. A linguagem humana simplifica a realidade para fins de comunicação. Damos um único nome, né? E, por haver uma única palavra, passamos a acreditar falsamente que existe uma única coisa homogênea correspondente na realidade. Lembra lá daqueles primeiros aforismos sobre a homogeneidade e heterogeneidade, né? A palavra unifica artificialmente o que na natureza é plural, composto e multifacetado. Até recentemente, naquele projeto lá da Clarice Lispector, com a professora Carla Hu, quem participou vai lembrar, eu comentei isso com ela, que a verdade fica cada vez mais difícil de ser alcançada porque utilizamos ferramentas não muito hábeis para encontrá-la. E uma dessas ferramentas é a linguagem, entendeu? A linguagem, ela dificulta a nossa expressão sobre as coisas, porque a linguagem tem essa tendência de definir, limitar, né? E aqui nesse caso fica explícito, mais uma vez,
as limitações que a linguagem provoca, né? Ela cria essas limitações. Então, como diz aqui, ó, a linguagem humana simplifica a realidade. Então, aquela coisa extremamente complexa, quando você vai transformá-la em linguagem, a tendência é simplificá-la. Como no caso aqui, desse exemplo aqui de Nietzsche, é que a vida, a existência, ela é formada por uma complexidade de sentimentos que a linguagem não consegue abarcar. Ela não consegue expressar a complexidade que é a existência. Daí, nós vamos simplificando. E a simplificação vai se tornando a verdade, o todo. A simplificação, ela vai ganhar autoridade de complexidade. Eu lembro do Rubem Alves, né? Do saudoso Rubem Alves, quando ele falava assim, quando você começa a estudar, né, ali, não sei mais como é que se fala hoje, né, mas o, o ginasial, né, a educação fundamental, depois o ensino médio, desculpa aí que eu estou desatualizado. E ele falava assim, ali, nos primeiros estudos fundamentais, você tem ali uma diversidade de disciplinas, né? Então você tem as ciências, tem a língua portuguesa, tem a matemática. No ensino médio, a matemática também tem álgebra, geometria, aritmética. As ciências se tornam física, química, biologia, né? Então, o jovem, né, a gente jovem, vai tendo contato com o conhecimento de uma forma ampla, né? E quando você passa para a universidade, vai fazer uma graduação, essa amplidão começa a diminuir, começa a ficar mais específica. Então, se você está na área de humanas, a matemática já não é tão importante, nem as ciências. Então, você fica ali nas disciplinas das humanidades. A mesma coisa acontece na área de ciências, né? Nas ciências exatas, a língua portuguesa, a história, a geografia, fica meio que, não preciso disso aqui. E quando você vai fazer uma pós-graduação, a coisa vai ficando mais específica ainda, vai afunilando. Então, até mesmo disciplinas que faziam parte do seu currículo na graduação também são ignoradas, para ficando cada vez mais específico. Depois da pós, você vai fazer o mestrado, vai mais específico, doutorado, pós-doutorado. Ou seja, o conhecimento começa numa perspectiva ampla e vai se caminhando para um afunilamento do conhecimento e formando especialistas. Ou seja, você sabia um pouco de muita coisa e passa a conhecer muito de pouquíssima coisa, né? Então, a linguagem faz isso. Ela pega essa perspectiva ampla, complexa, que é a existência, e a transforma, coloca ela no funil, e o que sai dali, essa unidade que tem a pretensão de ser o resumo dessa complexidade, se torna aquilo que nós vamos nos debruçar para estudar, para entender o homem, o mundo. Ou seja, não vamos entender, ou vamos entender mal. Essa é a crítica de Nietzsche. Ok, pessoal? Teria muito mais coisa para falar sobre isso, mas aí, aqui a intenção é trazer uma breve explicação e fomentar naqueles que tiverem interesse em se aprofundar mais, né? Mas dá para se falar muito sobre isso aí. Ainda mais quem é da área de psicologia, né? Pode brincar aí facilmente, né? Muito bem. Então, à guisa de conclusão, como sempre, sentimentos fortes ativam uma rede veloz de memórias e sensações passadas. Por causa da rapidez dessa associação e da limitação da linguagem, que dá um só nome a processos complexos, acreditamos que sentimentos como moral ou o religioso são puros
e indivisíveis, quando, na verdade, são feixes de múltiplos impulsos e afluentes psicológicos. Tá? Por fim, aqui tem a questão, que vai estar lá no comentário, para vocês refletirem, ou até mesmo quiser postar alguma coisa lá. Ok, pessoal? Então, esse foi o aforismo 14. Encerramos aqui e voltamos na próxima. Em pé.